Público presente, imprensa, internautas, boa noite a todos. Invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Assim, havendo o número legal de vereadores, declaro aberta a quarta sessão extraordinária de 2014 da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Eu gostaria de pedir desculpa ao público presente aqui pelo atraso. Infelizmente foi marcada uma reunião em cima da hora. Na verdade não foi marcada, as pessoas vieram aqui em cima da hora e por isso o atraso. Os vereadores estão dando parecer nos projetos ainda. Então eu peço desculpa em nome de todos os vereadores. Não, estou iniciando. Convido o vereador Guto Cavalcante para a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Ao público presente, aos vereadores, presidente, boa noite a todos. A leitura de hoje está no livro do Eclesiastes, capítulo 5. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus, e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos o que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne. Nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra de tuas mãos? Porque na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Amém. Para conhecimento do soberano plenário, informo que o vereador Rubens não poderá participar desta sessão em virtude de compromisso profissional médico inadiável, conforme consta no ofício GV 12/2014, de sua autoria. Pela excepcionalidade da sessão, passaremos a ordem do dia para a votação dos projetos em pauta. Passo nesse momento a palavra ao vereador José Augusto Cavalcante Navas, primeiro secretário, para a leitura das proposituras em votação. Projeto de Lei do Executivo 80/2014 institui o Programa de Auxílio Transporte aos cursos profissionalizantes ou universitários a alunos residentes no município de Descalvado. Parecer das comissões de Justiça e Redação. Em 8 de dezembro de 2014, o vereador Guto pediu vistas ao projeto para melhor análise. Já em 15 de dezembro, o vereador Guto se manifesta da seguinte maneira: em que pese a adequação da Secretaria de Educação e Cultura em estabelecer faixas para a concessão do benefício de acordo com a renda familiar, manifesto-me contrariamente ao projeto de lei 80/2014, uma vez que o Executivo, ao propor o projeto, desconsidera e exclui a Lei Municipal 3.705, de 16 de julho de 2013, de minha autoria, que contempla também estudantes de cursos pré-vestibulares e universitários que detêm bolsas de estudos em outras instituições de ensino superior. É o parecer do vereador Guto em 15 de dezembro de 2014, de acordo com o vereador Vic Francisco. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Parecer do relator, vereador Rubens Algarte de Rezende, em 15 de dezembro de 2014. Aceito as ponderações do vereador Guto, porém entendo que não podemos prejudicar os demais estudantes. Então sou favorável ao presente projeto e insisto para que a Prefeitura formate um outro projeto de lei com outros recursos para que os estudantes pré-vestibulares e universitários de outras instituições de ensino superior também possam receber o devido auxílio transporte. Parecer do vereador Rubens em 15 de dezembro de 2014. Vereador Guto, que também integra a comissão, se manifesta da seguinte maneira: nesta comissão, discordo do parecer do relator, uma vez que o Executivo exclui beneficiários do programa. Não há garantias de que outro projeto entre nessa casa a fim de contemplar futuramente os estudantes agora prejudicados.
Vale destacar que, com a rejeição deste projeto, não serão alteradas as leis anteriores que os contemplam. Parecer do vereador Guto em 22 de dezembro de 2014. Como houve empate nessa comissão de pareceres, a terceira membro desta comissão, vereadora Paula, se manifesta assim. Sou de parecer favorável ao projeto porque beneficia estudantes que frequentam nível universitário ou profissionalizante em outras localidades. Ressalta-se que o presente projeto não contempla os estudantes pré-vestibulares de outras instituições de ensino, que poderá ser remetido a essa Casa de Leis para que os mesmos também possam ser contemplados. Parecer da vereadora Paula, em 22 de dezembro de 2014. Senhor presidente, não há parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. O senhor vai ter que suspender a sessão da Comissão de Parecer. Vou ter que suspender a sessão por 10 minutos para terminar o parecer. É que eu estou fazendo a leitura conforme a ordem, né? Então, 10 minutos para esse e... Cinco? Vamos suspender por 10. Vai ficar por 10 esse e vamos dar o parecer nesse, depois a gente vota e suspende de novo. Se houver necessidade, né? 10 minutos é para dar tempo. Suspensa a sessão.
Sessão reaberta. Vai suspender para outra, né? Projeto 80/2014, parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, vereadora Paula Peripato. Solicito ao Executivo que envie em regime de urgência o impacto financeiro para que o projeto possa ser apreciado. Parecer da relatora em 22 de dezembro. Vereador Vick se manifesta assim: com respeito, discordo do entendimento da vereadora Paula e ratifico o parecer da digna procuradora desta casa, no sentido deste projeto estar apto à tramitação. Parecer do vereador Vick, de acordo com o parecer do vereador Vick, o vereador José Dias Bocão. Senhor presidente, há oradores inscritos, o primeiro deles, o vereador Anderson Esposito. Por favor, Paulo. Boa noite a todos. Eu queria dizer que eu sou contra esse projeto, porque foi tida uma reunião, não só pela reunião também, mas essa lei foi uma lei mandada do Executivo para o Legislativo, e essa lei foi mandada na minha gestão. Então eu sou totalmente contra ela, porque eu não vou desfazer uma coisa que foi feita e bem feito, que o povo está utilizando dessa benfeitoria. E o outro ponto também é que a secretária disse que ia vir aqui dar informações a respeito disso. Na verdade, não ia vir dar informação. Disse que isso foi um acordo de cavalheiros, que ela não ia mexer nesta lei, que ia continuar o auxílio para os pré-vestibulares, né, para os cursinhos, né? Então, por isso que eu sou contra esse projeto e voto contra, e peço o auxílio de todos os vereadores também que votem contra esse projeto. Obrigado. Próximo orador inscrito, o vereador Guto Cavalcante. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, aos internautas que nos acompanham também, e deixar claro alguns pontos para que vocês possam entender o meu parecer pela rejeição desse projeto. Todos os vereadores, eu não vou dizer só eu, recebemos, durante esse ano de 2014, muitas reclamações do atraso que a Prefeitura fez no pagamento do auxílio financeiro dos estudantes. Que estudantes são esses, para quem não sabe? Aqueles que estudam em outras localidades. Um benefício que é de muitos anos, que privilegia estudantes de São Carlos, Ribeirão Preto e de outras cidades da região, com auxílio financeiro para a sua locomoção. O ano passado, com algumas adequações de minha autoria, nós reformamos essa lei do auxílio transporte e pudemos incluir nela os estudantes de cursinhos pré-vestibulares e também bolsistas de cursos técnicos e superiores de outros municípios. Por que incluir? Porque a lei, está certo, o MEC não obriga você a oferecer o auxílio para estudantes de cursinho pré-vestibular. Mas a Prefeitura, no ano passado, entendeu que poderia ajudar, uma vez que os contemplados passaram por um processo seletivo na UFSCar, que é uma das universidades mais renomadas do Brasil, para poder cursar um preparatório para o vestibular com docentes de alta qualificação. Essas pessoas pagam uma taxa simbólica de R$30 na universidade para o custeio do cursinho e teria que desembolsar. Se ela lá não tem condições de pagar o cursinho, que é R$200, R$300, obviamente que ela também não tem condições de pagar uma van de R$200, R$300. E a nossa Prefeitura não contemplava os estudantes dessa maneira. Eu fiz a indicação, o projeto veio para a Câmara, os vereadores que estão aqui aprovaram, inclusive o prefeito, enquanto vereador, aprovou essa lei de minha autoria. O Esposito, como prefeito na época, sancionou essa lei e nós passamos a contemplar esses estudantes sem nenhum atraso no ano de 2013. Com relação aos bolsistas, eu sou o primeiro a defender a Unicastelo e a sua permanência no município. Conversei isso com o coordenador-geral do campus, professor Paulo, e expliquei a ele. A universidade, até o ano passado, não dispunha do ProUni, por exemplo. E mesmo assim, se o aluno foi até a Unicep ou outra universidade da região
e conseguiu, pelos seus métodos, ganhar uma bolsa para um curso que é oferecido em Descalvado, é mérito do aluno, uma vez que ele conseguiu uma bolsa e talvez não tenha condições de pagar o curso lá, como não teria condições de pagar aqui. Então, se ele não tem condição de pagar o curso também, por que não contemplá-lo com o auxílio transporte? Os vereadores que estão aqui, mas o prefeito que era vereador, entendeu que isso era justo e aprovaram a lei de minha autoria. Acontece que neste ano, segundo a Secretaria de Educação e Cultura, tudo aquilo que estava previsto para ser pago no ano inteiro foi gasto no primeiro semestre apenas, o que ocasionou um atraso de 4 meses para o auxílio dos estudantes neste ano de 2014. Para começar, eu repito o que eu disse para a secretária, não se tem critérios para oferecer esse auxílio, né? Então ela viu essa necessidade de estabelecer critérios e em conversa não só comigo, mas com outros vereadores desta casa, ela propôs para a gente a colocação de faixas de renda familiar para a destinação do auxílio, né? Então, um estudante que tenha renda familiar, se vocês me permitem pegar aqui, eles são classificados em hipossuficientes, cuja renda familiar não ultrapasse o equivalente aos salários mínimos nacional abaixo. Então, vamos lá. Ele teria direito a 25% de benefício, 25% do valor da van, quando a renda mensal familiar não ultrapassar 4 salários mínimos. Ele terá direito a 50% do valor da van, quando a renda familiar não ultrapassar 3 salários mínimos. Ele terá 75% da van, se a renda não ultrapassar 2 salários mínimos. Nós discutimos com a secretária e achamos justo essa medida, porque você vai estar priorizando quem mais precisa do auxílio transporte, né? Porém, mentiras infundadas disseram que os vereadores estariam indicando quem é quem não é. Isso não cabe a nós e nem vai caber nunca. Isso é o setor social da prefeitura quem deve fazer, né? Mas é claro que eles vão colocar responsabilidade na Câmara de Vereadores. Disse que até aqui eu sou favorável. O que eu não sou favorável, para que as pessoas possam entender? Esses mesmos alunos de cursinho, esses mesmos bolsistas de cursos técnicos e superiores que eu disse para vocês ainda há pouco, estão excluídos do projeto a partir de agora. Eles deixam de receber o benefício. Uma coisa que a secretária não honrou o que se comprometeu para a gente aqui na sala de comissões. Porque com a economia gerada aqui, ela consegue contemplar os outros. Eu entendo, para que não haja questionamento, eu já vou deixar claro, o cursinho não é obrigado a lá dar, e não é mesmo. Mas se você não tem um cursinho oferecido na cidade, do padrão que se tem na UFSCar, se você tem condições de atender ali 4, 5 estudantes com o auxílio financeiro, o porquê não fazer? É esse o prefeito dos pobres? É essa administração que olha para as pessoas que mais precisam? Eu entendo que não, e eu tenho provas e provas de que não. O que eu gostaria que vocês entendessem, os colegas vereadores, o público que está em casa, é que nós não podemos fazer uma injustiça social como essa. Meu parecer na Comissão de Justiça e Redação disse que contraria a lei do ano passado. E meu parecer na Comissão de Educação e Cultura mostra como esses estudantes serão prejudicados. Para acalmar os estudantes, a rejeição desse projeto não vai fazer vocês perderem o benefício. Vai continuar valendo a lei anterior que privilegia todo mundo. É bom que isso fique claro. Porque a secretária bateu no peito para dizer para nós lá que ela não se responsabiliza pelos atrasos ano que vem. Pode bater no peito, secretária, eu também sei bater. Pode ficar nervosa, eu também sei ficar. Mas enquanto estiver prejudicando a população, eu irei contra sim. E repito o que eu disse na semana passada. Se ela entender que deve se manter as faixas, se ela entender que se pode colocar os estudantes de cursinho e bolsistas, ela pode mandar um projeto novo para a gente dia 2 de janeiro, que eu vou estar aqui para votar a favor. Mas do jeito que está esse daqui, número 80/2014, eu sou contra. Porque seria uma incoerência da minha parte apresentar um projeto de lei que beneficie os estudantes num ano e no outro ano eu votar contra esses estudantes. Repito mais uma vez, porque o tempo me permite, para que fique bem claro, nenhum estudante será prejudicado, porque a rejeição desse projeto faz valer os projetos anteriores, fazendo justiça social a todos.
Concordo, professora Ruth, com a senhora. É preciso estabelecer faixas, mas não se pode deixar os estudantes que precisam de fora. A secretária disse que desconhecia a retirada desses beneficiários. Então não sei o que aconteceu com o projeto no caminho da Secretaria de Educação até na prefeitura. E aí, secretária, não cabe a mim saber, é a senhora. Porque faz parte da equipe de governo que a senhora integra. Faz parte das suas conversas com o prefeito, procurador e demais secretários. A gente percebe que nem no executivo estão falando a mesma língua mais. E quem está sendo prejudicado é a população. Então, aos que dizem da Câmara de Vereadores, pode ter certeza que tem vereador aqui atento para que não ocorra injustiça com vocês. E por esse motivo, o meu voto é contra e será contra enquanto estiverem fazendo injustiça com as pessoas que mais precisam. Dona Ruth, vou te pedir, devolva o projeto para a gente no ano que vem, que nós vamos votar ele do jeito que a senhora quer. Mas inclua os beneficiários dos programas que nós aprovamos no ano passado. Boa noite a vocês. Não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 80 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permanecem como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto rejeitado pela maioria. Projeto de lei do Executivo, número 89/2014, autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar o custeio de 50% do material para instalação de condicionadores de ar no prédio do Fórum da Comarca de Descalvado e ceder mão de obra para a execução dos serviços. Parecer das comissões de Justiça e Redação, em que pese a relevância dos serviços prestados pelo Judiciário para a nossa cidade, mormemente, zeloso atendimento dispensado pelos servidores do fórum local, que desculpe. Em que pese a relevância dos serviços prestados pelo Judiciário para a nossa cidade, maiormente, zeloso atendimento dispensado pelos servidores do fórum local, que certamente merecem um mínimo de conforto para trabalharem, entendo que o projeto está apto à tramitação, porém sou contrário ao mesmo, em vista da premente necessidade do Executivo em atender outras áreas prioritárias da população, a exemplo da saúde, educação e segurança, visivelmente prejudicados na atual administração. É o parecer do vereador Vick, de acordo com o vereador Guto. Comissão de Orçamento e Finanças é de conhecimento de toda a importância da necessidade das instalações de ar-condicionado no prédio do fórum local. Porém, diante do parecer da Procuradoria-Geral desta Casa, em folhas 11 e 12, sou de parecer contrário ao projeto, tendo em vista as dificuldades financeiras que o Executivo tem em atender prioritariamente as necessidades essenciais da população. É o parecer da vereadora Paula, em 22 de dezembro, de acordo com o vereador Vick, na mesma data. Senhor presidente, a oradores inscritos, vereador Vick Francisco. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internauta, boa noite a todos. Eu, como doutor Edivaldo, que trabalhamos, no serviço jurídico, vivemos no fórum e sempre somos muito bem atendidos pelos servidores, teríamos o maior interesse em aprovar esse benefício, a instalação de ar-condicionado pela Prefeitura no Fórum de Descalvado. No entanto, eu não vejo momento, não vejo oportunidade para isso, porque, como eu me manifestei no parecer, se a cidade já está sem remédio, sem segurança, não se consegue nem pagar a guarda civil, a atividade delegada, a educação precária, então eu não vejo oportunidade e nem disponibilidade financeira para arcar com essa despesa, É um prédio público, estadual, o serviço é estadual, então deveria o Estado de São Paulo arcar com essa despesa. É lógico que se tivesse disponibilidade, todos nós aqui aceitaríamos
essa benesse, esse benefício para o Poder Judiciário. Mas, infelizmente, Escalvado passa por uma situação de crise, então não é possível a gente fazer esse favor, né? Esse favor aqui gratuito ao Poder Judiciário. Por isso que eu sou contra esse projeto. Próximo orador inscrito, o vereador Anderson Exposito. Eu me abstenho. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 89 de 2014, de autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como são, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto rejeitado pela maioria. Projeto de lei número 90/2014, também do Executivo, dispõe sobre a instituição da contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149-A da Constituição Federal e da outras providências. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, em que pesa a necessidade de melhoria na iluminação pública, o momento pelo que passa o município, nesse sentido, faltando inclusive remédios à população, sou contrário à instituição de mais um tributo para os nossos munícipes, até porque parte do valor incluído nessa contribuição já é pago pelo município. É o parecer do relator, vereador Vic Francisco, em 22 de dezembro de 2014. Vereador Edevaldo Guilherme se manifesta da seguinte maneira: o município enfrentará novo desafio a partir de 2015, que terá que absorver os custos do serviço de iluminação pública. Cabe ao município buscar fonte própria de receita para fazer frente a essas despesas. A CIP foi o caminho encontrado pelos municípios para que não se veja prejudicada a prestação dos serviços em 2015. A legalidade da cobrança já restou confirmada pelo Judiciário. Entendo que o presente projeto está em condições de tramitar. Ao plenário, o parecer do vereador Edevaldo Guilherme. Como houve empate nos pareceres, o terceiro membro da comissão, o vereador Guto, acompanha o parecer do vereador Vic. Comissão de Obras e Serviços Públicos, considerando a nova empreitada que o município enfrentará em 2015, entendo que as obras e serviços ligados à iluminação pública não passará a ser prejudicada. Assim, sou pela aprovação do presente projeto. Parecer do relator, vereador Edevaldo. Sou contrário ao projeto, parecer do vereador Argeu. Como houve empate e na ausência do terceiro membro, o vereador Sebastião Risse, o presidente da Casa, Anderson Exposito, designou o vereador Vic para a emissão do parecer. De acordo com o parecer acima do vereador Argeu, é o parecer do vereador Vic Francisco. Senhor presidente, não há parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Sessão está suspensa por mais 5 minutos para terminar o parecer.
Sessão reaberta. Projeto 90/2014, que trata da contribuição de iluminação pública, dependia do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças. Vereadora Paula se manifesta da seguinte maneira: sou de parecer contrário, uma vez que, na minha opinião, a CIP, Contribuição de Iluminação Pública, prevista no artigo 149-A da Constituição Federal, no presente projeto, está instituído como contribuintes todos os proprietários titulares de domínio útil ou possuidores de imóveis edificados. Vejo necessidade de se ampliar essa discussão com a sociedade, que seja apresentado a esse legislativo as despesas efetivas com a iluminação e também com a manutenção da iluminação pública. Parecer da vereadora Paula Peripato, de acordo com o vereador Vic Francisco. Senhor presidente, oradores inscritos, vereador Zé Dias Bolcão. Vereador inscrito, Vic Francisco. Senhores vereadores, é um projeto, de certa forma, polêmico e importante, né, para o município. O executivo, o senhor prefeito, nos encaminha aqui o projeto, dizendo que, a partir de janeiro, a CPFL não vai mais cuidar da iluminação pública. Então, isso vai caber ao município. E, para isso, ele tem que ter uma receita para custear essa despesa. Manutenção, troca de equipamentos. Acontece que, e o prefeito ampara o seu parecer na Constituição Federal, dizendo que hoje a Constituição Federal permite o município cobrar essa taxa, essa contribuição. Acontece, eu vou ler aqui o artigo da Constituição Federal, diz o seguinte, o artigo 149-A, os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição. Não é obrigando a instituir, poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para custeio do serviço de iluminação pública. Ou seja, não é uma cobrança obrigatória, é facultativa. Muito bem. Segundo ponto que eu questiono aqui. A CPFL enviou para o município um ofício dizendo que até final de dezembro, agora 31 de dezembro, o município já pagava pelo fornecimento de energia, operação e manutenção. Então o município já arcava com 3 despesas. A própria energia elétrica nas ruas, nas praças, nos prédios públicos, mais a operação e manutenção. Então, o município já arcava com esses 3 itens sem repassar para o munícipe, sem ninguém pagar por isso, né? No imposto que nós pagamos, já está incluso essa despesa. Agora, a partir de janeiro, o prefeito quer passar para os munícipes a cobrança de uma nova taxa. Para quê? Para custear, de novo, a manutenção e a operação, que já vinha sendo pago pelo município sem repasse para o munícipe. Então, ele explica aqui que com essa taxa ele vai custear manutenção, operação, expansão, administração, eficientização, modernização e gestão da iluminação pública. Ou seja, está incluindo nessa taxa vários outros itens que não se tinha até então. Até então a CPFL dava a manutenção e fazia a operação. E por conta desses serviços, o próprio município bancava, sem repassar para ninguém. Agora incluíram vários outros serviços, que é administração, eficientização, e querem repassar para cada munícipe R$ 7,50 por mês. Por mês. Outra questão que eu coloco aqui. O ano passado, ou retrasado, já foi discutido isso, e o senhor Mário Forgerini, que veio aqui na Câmara, dizendo que bastava R$ 5, acho que vocês estão lembrados,
Bastava R$ 5,00 para custear esse serviço. E aqui nós estamos vendo que o projeto prevê, a prefeitura vai pagar R$ 5,00. Ela tem condição de pagar R$ 5,00, mas ela quer mais R$ 7,50 do munícipe. Então não dá para entender, quer dizer, se com R$ 5,00 paga a despesa, por que cobrar mais R$ 7,50 do munícipe? Não é necessário. Os R$ 5,00 basta para pagar a despesa. Foi demonstrado aqui também os pontos, as contas de luz que serão cobradas. São quase que 12 mil contas que serão cobradas. 12 mil contas a R$ 5,00 já são R$ 60 mil que o município diz que vai arcar. Com R$ 60 mil, praticamente você paga todo o serviço. Alguém pode dizer, mas falta depois a expansão. E se abrir um bairro novo? Se abrir um bairro novo, o loteador tem a obrigação de abrir com o posteamento e a iluminação pública. É uma obrigação hoje da lei. Mas e se abrir uma rua nova? Se abrir uma rua nova, pode ser cobrado dos terrenos que fazem face a essa rua nova, a essa avenida. É a tal da contribuição de melhoria. Cobra-se daqueles terrenos que receberão as benfeitorias, mas não cobrar do município todo, né? Até porque, se o momento estivesse favorável para todos nós, munícipes, lógico que ninguém ia sentir R$ 7,50. Se nós tivéssemos a saúde funcionando, hospital funcionando bem, médicos à disposição, remédios, se nós tivéssemos segurança nas ruas, ninguém ia reclamar por R$ 7,50. Mas, diante da precariedade que está descalvado hoje, não tem emprego, não tem indústria, crise generalizada. Eu conheço várias pessoas e empresas, situações calamitosas, pessoas que têm uma estabilidade muito forte em Descalvado, sempre teve, com endividamento nos bancos. Por quê? A situação está em crise. Então não dá a gente não tem moral para querer repassar esse imposto para o munícipe. Eu não tenho condição de fazer isso. Já aumentou a água, era uma taxa antiga que era necessário aumentar. O rural também já aumentou o valor da terra rural, com isso aumenta os impostos rurais. Então, o prefeito está de quando em quando aumentando. O Brasil hoje é o país que mais cobra tributos, sem retribuir por um serviço bom, de primeira, né? É o primeiro país em cobrança de impostos, mas em serviços é o último. Nós estamos abaixo de qualquer país da América Latina. Então não dá para enfiar a goela abaixo mais tributos em cima do munícipe para custear o município. Infelizmente, se nós tivéssemos um município andando adequadamente, indústrias na cidade, emprego, gerando renda, município, as pessoas felizes, né? Saúde funcionando, lógico, isso aqui não é nada. Mas hoje a situação não é precária, então não dá para aprovar. Eu sou contra essa aprovação e me perdoe quem aprovar por essa contribuição. É um voto contra o próprio município. É um voto contra a própria população de Descalvado, né? Porque nós queremos prestigiar a população, principalmente nós da Câmara. Quem estiver votando a favor dessa taxa, está votando contra a população. Não dá para votar a favor. Praticamente essas são as considerações que eu queria deixar aqui bem claro. Portanto, eu sou, nesse momento, contrário à aprovação. Pode ser que no momento futuro, a gente venha no município se organizando, né? Serviços bem prestados. Pode ser que, no momento futuro, não esse valor, lógico, um valor bem menor, porque não era esse o valor proposto, era apenas R$ 5,00 e agora foi para R$ 12,50. Né? O município já arcava com a despesa dos serviços das praças públicas, dos prédios públicos, isso que o município já arca, era o caso do Argeu, outras empresas que vieram fazendo serviço. Nós não temos que pagar por isso.
O serviço já arca com a iluminação pública nas ruas. Nós não pagamos nada por isso. Por que pagar agora? Não é? Será que vai trocar tudo em LED? Quando vai trocar? Será que é melhor trocar as lâmpadas em LED e faltar remédio nas prateleiras? Não dá. Não é? Então, sou contrário ao projeto. Orador inscrito, Edevaldo Benedito Guilherme Neves. Senhores vereadores, público presente, boa noite. Eu quero, com todo respeito ao pronunciamento do vereador Vick e também dos demais vereadores que virão, colocar o meu posicionamento, que é em favor da constituição dessa contribuição. Vou fazer, vereador Vick, dizendo primeiramente que tenho absoluta certeza de que não voto contra a população ao exercer esse meu direito de opinar e de opinar através do voto. É muito difícil defender um projeto onde se cria um tributo, né, onde se cria mais uma taxa para a população. Mais difícil que isso é sentir a precariedade do serviço público pela omissão do homem público. Se omite agora por questões políticas e amanhã haverá a cobrança da população na precariedade do serviço. É bem verdade que hoje existe já o pagamento de R$5, como foi dito pelo vereador Vick, e não é de R$12,50. O senhor falou no final que é de R$12,50. Não é R$12,50. É de 5. E agora haverá a cobrança de R$7,50 por ponto de iluminação, né? Eu ouvi falar que era por cidadão. Não é isso não, não é por habitante, é por ponto de iluminação. O artigo 149A da Constituição Federal, de fato diz que o município poderá, faz uma condicionante. Com base nessa palavra poderá, quando houve a notícia aos municípios de que eles teriam obrigatoriamente que assumir o custeio do serviço de iluminação pública a partir de 2015, de fevereiro, quando os municípios tiveram essa notícia, imediatamente entraram com mandado de segurança. Milhares de mandados de segurança foram julgados, justamente porque tinha uma condicionante que era o poderá. Só que a época dessa emenda constitucional que formou o artigo 149A, o município não tinha essa obrigação. Portanto, o judiciário foi derrubando todos os mandados de segurança, dizendo que o município vai ter que assumir essa responsabilidade. Eu vou votar com tranquilidade pela instituição da contribuição, porque se ela não acontecer hoje, ela não vai acontecer hoje, eu já sei. Ela vai acontecer o ano que vem, ou no outro, ela vai acontecer. Já temos quase 3.000 municípios com a taxa aprovada. Aqui na região faltava Descalvado e Pirassununga rejeitou recentemente. Acho que semana passada. Mas lá também será encaminhado o projeto ano que vem. O prefeito vai se desincumbir da responsabilidade dele. Há uma nova fonte de despesa que foi gerada. Não porque o município quis. Está sendo imposto ao município, ele terá que gastar. Surge uma despesa, é obrigação do prefeito buscar uma fonte própria de receita para cobrir aquela despesa. É claro que é muito fácil dizer aqui que, olha, não tem medicamento, demite pessoas, faz isso, faz aquilo, mas a verdade é que se tem que buscar uma fonte própria de receita. E a despesa é na iluminação elétrica, na iluminação pública. A despesa gerada é ali. A receita que se busca também é ali. Hoje não vai ser aprovado, mas em algum momento vai ter que votar. Em algum momento vai ser aprovado. Eu tenho certeza disso. Descalvado não será diferente de todas as outras cidades do Estado, de todas as outras cidades que já fizeram. E aí eu não vou ter que alterar o meu voto.
porque eu sei que o município terá necessidade de constituir essa contribuição. Pode dizer o que for, mas terá que fazer isso. Não estou aqui trazendo no mérito o valor. Sei que tem município que é 12, sei que tem município que é 10, é 7, não sei, não estou discutindo o valor. Eu estou dizendo, isso poderá até ser discutido num outro momento, mas vai haver a instituição dessa contribuição no Brasil todo, porque a mudança é no Brasil todo. Vejam, senhores, o loteador tem que fazer, de fato, a iluminação pública, vereador Vick. É dele a obrigação de trazer o asfalto e o posteamento e a iluminação pública do lote. Uma vez feito isso, o município assume aquela responsabilidade de manutenção. Então, vai haver ampliação. Claro que os R$5 já não vai ser mais suficiente, porque agora tem toda uma outra despesa. Então, o loteamento, nós temos aqui alguns projetos de loteamento. Um deles, somente um, são 1000 lotes. Ele vai ter que fazer o posteamento, asfalto, mas o município, na sequência, vai ter que fazer a manutenção. E isso vai ter um custo. O tributo, o senhor colocou aqui que o tributo não tem efeito, nem sempre, porque no Brasil cria-se o imposto e ele não é efetivamente gasto como deveria. E não é mentira isso, a gente vê aí o IPVA, um imposto criado para a conservação das estradas, e aí nós temos ainda nós temos que pagar a taxa do pedágio para que as estradas sejam conservadas. É um contrassenso. Mas o que acontece? Esse é o passo seguinte. É dever nosso, como legisladores, cobrar para que o imposto cobrado seja aplicado efetivamente naquele serviço público para o qual ele foi constituído. Quem aplicar mal tem que ser punido. Nós temos que cobrar. O que não dá é para dizer que a contribuição não pode ser instituída. Então, vou repetir, eu estou votando hoje, com todo respeito ao posicionamento dos demais. Eu estou votando pela constituição da contribuição, porque eu entendo que ela vai acontecer de qualquer maneira, em outro momento, e eu não vou alterar o meu voto depois. Essas são as minhas justificativas. Próximo orador inscrito, vereador Exposito. Eu gostaria de me manifestar meu voto contrário aqui, por uma razão simples que aconteceu nesse ano. O decreto que o prefeito fez para o aumento da água. É simples. Então, com esse decreto, a arrecadação da água passou de 200 e poucos mil reais, foi para quase 300 mil reais mensal. Então, teve um aumento de mais ou menos 100 mil reais só na água. E o povo que está pagando isso. Então, se ele é um pouco sensato, o que ele faz? Ele assume isso aí, que é para o município assumir, ele assume isso aí, desses 90 mil reais ele vai gastar uns 40, 45, sobra 45 para ele ainda na água. Então, nada mais justo que a prefeitura assumir, que a prefeitura tem que assumir a iluminação pública. E não ela assumir e passar essa tarifa para os munícipes. Então, por isso que eu sou contrário. E eu gostaria também de agradecer alguns vereadores aí que já mudaram de ideia em cima da hora. Então, parabéns aos vereadores aí que são contra este projeto também. Era isso que eu tinha a dizer. Próximo orador inscrito, vereador Argeu. Boa noite a todos. Também quero manifestar meu voto contrário do projeto, que um pouco nessa área eu acho que eu entendo um pouco.
O Vicky citou aí 12 mil casas, né? Eles colocaram, acho que 10, porque tem a isenção da Bolsa Família, alguma coisa, mas passa de 10 um pouco, sim. A parte que o vereador Elivaldo falou que é 5, não é, porque no projeto está 7,50 o munícipe e 5 o prefeito, então dá 12,50 sim. Está no projeto. Mas está aqui dizendo que no projeto está que o munícipe vai pagar 7,50 e mais o prefeito 5. Foi isso. Então vai dar os 12,50 que o vereador Vick falou. Eu estava fazendo umas comparação de custo, e se 10 mil consumidor pagar 7,50, vai dar um valor mais ou menos de 43.500 mensal. Eu acho que por 43.500 mensal dá para fazer essa manutenção com essas lâmpadas de sódio que tem aí, vapor de sódio, e às vezes acho que até sobra dinheiro. Aí eles fazem 7,5 mais 5, os consumidores daria 75 mil consumidor, mais 50 do prefeito, daria 125 por mês, arrecadação. Se você tirar 43 da manutenção, vai sobrar quase, de 125, 43, vai sobrar R$ 81 mil, né, para fazer isso aí. Eu não sei o que eles querem fazer com essa sobra. Para expansão, como eu estava dizendo, eu acho que nenhuma empreiteira que pegar nem foi feito licitação para a empreiteira que vai pegar. Esse custo estão fazendo, eu não sei como. Porque ninguém sabe, nem o pregão, não fizeram nada ainda, quem que vai assumir, qual empresa que vai ganhar, qual é o valor dessas coisas. Então, estão fazendo um cálculo meio, acho que pegando de outra cidade, eu não sei qual seria. A quantidade de braços que eles estavam falando é de 5.800 braços hoje, né? Esses braços já estão contando os loteamentos, mas tem 6 loteamentos que está vendendo ainda, que tem uns que nem, acho que nem um lote que quase foi vendido, que é o do Geraldo Nascimento, lá o Cisne, tem o do Bordão, tem o do Nino Guimarães, tem o da Faculdade, o IP2, e mais o do Gilberto Biasi no Tamanduá, e não sei se tem mais algum aí que eu não me lembro. Esses braços de luz já estão instalados, já estão incluídos aqui para o povo pagar. E os donos do terreno, que comprou terreno para valorizar, para negociar, não vão pagar nada? Então eu sou contra por esse motivo. Eu acho que a coisa aqui também é brava. Então eles têm que fazer bem. E outra coisa, um consumidor que hoje, que nem diz o Vick, mas não tem remédio, ele paga R$30 de energia, às vezes a companhia está cortando porque ele não tem condição de pagar para comprar remédio ou comida para comer. Põe mais R$7,50 na conta desse coitado. O que vai virar isso? Então tem que ver. Uma casa no Morumbi vai pagar R$7,50. Se tiver uma favela que tiver um relógio ligado, vai pagar R$7,50. A Socio vai pagar R$7,50. O Royal Camil vai passar R$7,50. Então, eu acho que não é justo isso aí, teria que fazer outras ideias, como pode ser que a gente volte a esse projeto, mas não desse jeito, prejudicando os munícipes desse tipo de coisa, eu não sei. O meu voto é contrário. Obrigado. A parte. Obrigado, vereador. Esse valor aí, 75 mil, né, que é o que você está pleiteando junto aos cidadãos, né? Sim. 75 mil reais. Eu imagino que se dispensar uns 10 cargos de confiança, sim. Eu acho que paga, né? Paga. Então, acho que dá para a gente economizar. Era bom a gente ver do município, da prefeitura, um trabalho mais austero, mais severo em relação ao dinheiro. E em contraposição, gasta-se o quanto quer e nós que temos que pagar a conta, né? Então, cada um que economiza um pouco. Dinheiro é difícil para todo mundo ganhar. Todo mundo trabalha para ganhar dinheiro, ninguém é milionário, né? O município é difícil, para a gente também é difícil. Então, cada um economiza um pouquinho. Tá, né? certo. Eu acho que só o pessoal do Leme dispensar já dá para pagar. Só o pessoal do Leme já paga, porque tem pessoal do Leme que ganha, igual o secretário aqui, mais as despesas. Só tirando essa turma, eu acho que o prefeito já sobra dinheiro. Obrigado, boa noite.
Oradora inscrita, a vereadora Paula. Boa noite a todos. Eu me manifestei nesse momento contrário ao projeto, porque essa questão já vem sendo discutida já desde o ano passado, e esse projeto entrou aqui na casa muito recentemente, né? Eu acho que isso teria que haver uma discussão com a sociedade toda, não só ficar preso ao legislativo. Concordo com o vereador Vick, concordo com o vereador Edivaldo, que daqui a um tempo, com certeza, essa contribuição de iluminação pública vai acabar no colo dos contribuintes. Mas, é assim, há de se ter uma discussão mais séria. Os vereadores que já me antecederam, já disseram, inclusive, eu fico preocupada assim, hoje passando pela rua, eu observei 2 quarteirões, 14 residências. De frente a esse quarteirão, uma área que não tem nenhuma edificação, mas a iluminação pública está lá. Então, é correto essa contribuição vir somente na conta daquele que tem a sua residência, que tem o seu imóvel? É correto, após o loteador, como disse o Argeu, a prefeitura assume essa iluminação e aquele que adquire o seu lote, aquele mais carente, pagar por essa contribuição? Então, essa é uma discussão que tem que ser ampla, igualdade para todos. Por isso que eu estou me manifestando contrariamente ao projeto. Participei do encontro no Tribunal de Contas em Araraquara, quando eles explanaram muito bem que o município, a partir de 1º de janeiro, estaria assumindo essa manutenção na iluminação pública. Tenho pleno conhecimento, sei da responsabilidade que o prefeito vai ter que assumir a partir agora de 1º de janeiro. A gente sabe que se a prefeitura não tiver um recurso próprio para isso, corre o risco até da população ficar sem essa manutenção, que é da lâmpada, o relé fotocélula, o braço, mas o município precisa se adequar, né? O senhor Mauro esteve aí hoje e ele colocou bem claro para nós que a despesa com essa situação giraria em torno de R$55 mil, né? Nessa taxa que está se colocando aqui, R$ 7,50 para o munícipe, mais 4 para a prefeitura, que não é 5, no documento houve um equívoco aí, né? Não é 12,50 e sim 11,50, o município já paga a iluminação pública. Então, para a população, ficaria a manutenção. Então, se você observar num poste em frente à tua casa, eu tenho observado isso, o poste em frente à minha casa, a lâmpada é trocada a cada 2, 3, 4 anos. Né? Então, isso tem que ser discutido de uma melhor forma e ver se realmente vamos fazer igual para todo mundo ou o que vai acontecer. Então, nesse momento, eu sou pelo parecer contrário, mas fico aqui, eu falo no meu parecer, que eu gostaria que tivesse uma discussão mais ampla com relação a essa contribuição de iluminação pública. Eram essas minhas palavras. Boa noite. Próximo orador inscrito, vereador Guto.
Bem, eu também me manifesto contra essa taxa e lembro também do aumento da conta de água. 44% de aumento em nossa conta de água, através de um decreto do Poder Executivo, onde se pegaram os vereadores para tirar uma foto, querendo transparecer que nós estaríamos sendo coniventes com esse aumento, né? Isso foi falado aqui pelo vereador Vicky, pelo vereador Exposito, pesa no bolso do munícipe. Descalvado vive o maior desemprego de sua história. São pais de família, mães de família, e nós como vereadores que estamos atentos aos anseios da população, quase que diariamente recebemos pedidos de ajuda em relação a essas famílias. R$ 7,50 para quem defende a taxa pode não ser nada, mas para a população e para aquele que mais precisa é muito. E nós não podemos ser coniventes com isso. Explico por quê. Porque a prefeitura pode sim arcar com essa manutenção. O que me surpreende é que o vereador Edevaldo já adiantou que vai ser precário. Ou seja, que a prefeitura não vai cuidar da maneira que precisa cuidar. Como é as nossas praças, o senhor não precisa nem falar, a gente já sabe disso, né? As nossas praças vivem às escuras, falta-se equipamento, reatores, um monte de equipamentos elétricos para poder pôr essas praças para estarem iluminadas. Mas ele já, como situacionista, já adianta para nós que vai ser precário o serviço. Então a gente já percebe o que vão se falar do nosso voto contrário aqui, né? Mas enfim, eu quero colocar algumas outras questões, como um aspecto que chama bitributação. A taxa de iluminação pública já existe no seu IPTU, você pode procurar lá, já existe essa taxa, né? E se votássemos favoráveis, nós estaríamos sendo a favor da bitributação, o que é inconstitucional, se cobrar 2 impostos para a mesma coisa, né? Então, por isso também que eu sou contra. E o que mais surpreende é o aperto que a administração se vê de mandar assessor, de mandar secretário, de convidar um profissional capacitadíssimo para falar disso, de novo na Câmara, sem ninguém pedir. Os vereadores já estavam com opinião formada e fomos surpreendidos pela visita do assessor do prefeito, que veio explicar o projeto para nós novamente. Ninguém aqui é bobo. Todo mundo já teve o projeto em mãos, já tivemos a oportunidade de estudar e de formar o nosso conceito em relação a isso. Mas o que eu quero colocar aqui, vereador Edevaldo, é que no ano passado, ainda assim no governo do Exposito, eu apresentei um requerimento pedindo que a municipalidade recorresse dessa determinação da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Na época eu não tive resposta. E o governo deste ano também, pelo que se vê, não movimentou nem sequer uma agulha no sentido de tentar reverter essa situação. Pirassununga votou contra os vereadores. Por quê? Porque eles entendem que a prefeitura tem condições de arcar. Como já foi colocado aqui, eu também até marquei para falar, é só reduzir despesas. Eu tenho falado o ano todo para que o prefeito siga o exemplo de prefeitos do partido dele, no sentido de se diminuir despesa, aluguéis, de colocar à venda, a leilão, as áreas inservíveis da prefeitura. Como que pode deixar faltar remédio, medicamento para o povo e ter um monte de terreno da prefeitura juntando mato, sem serventia nenhuma? Também sugeri ao prefeito que seguisse o exemplo do prefeito Marcelo Barbieri de Araraquara, que reduziu em muito a quantidade de cargos de confiança na sua administração. Ah, mas a dotação para pagamento é uma coisa, a dotação para energia é outra. Eu sou vereador há muito menos tempo que o senhor e entendo que se economizar na folha de pagamento, é possível aplicar em outro lugar, como na taxa de iluminação pública, para que a população não pague por isso. Agora, ele disse que todos os municípios que recorreram perderam. Eu acho que ele está desinformado. E com a quantidade de advogados que se tem na prefeitura, já era para ter feito uma força-tarefa em relação a isso. Faço questão aqui no meu pronunciamento de comunicar ao senhor e aos mais presentes que a Prefeitura de São Carlos obriga a CPFL a continuar manutenção de iluminação pública. Eles recorreram, eles buscaram, porque além disso, tem mais um agravante. A CPFL pode estar entregando material sucateado. Já faz tempo, com base nessa decisão, que eles não vêm a Descalvado fazer as substituições como deveria ser. A Prefeitura assume um ativo com problemas, na escuridão. E a Prefeitura de Descalvado não fez nada para impedir que isso acontecesse.
Os outros municípios notificaram a agência, a operadora, para que pudessem, em relatórios, mostrar o que funciona e o que não funciona e entregar tudo em ordem. A Prefeitura de Descalvado, seus advogados, estão mais preocupados com outras coisas do que ver o que a população interessa. Digo isso porque São Carlos, nossa vizinha, recorreu e conseguiu. Ela foi buscar, conseguiu o aval da CPFL, que é também a mantenedora da iluminação lá, fez a CPFL pôr tudo no papel, tintim por tintim, o que ela estava entregando, e na última sexta-feira, uma liminar do juiz da Vara da Fazenda Pública, Dr. Daniel Felipe Scherer Borborema, concedeu liminar que determina que a CPFL se abstenha de ações que visem a paralisação de todas as obras ou ações necessárias à manutenção, conservação, melhoria, ampliação do parque ou sistema de iluminação no município de São Carlos. A decisão prevê multa diária de R$ 5.000 caso a CPFL não cumpra. O Departamento Jurídico da Prefeitura de São Carlos argumentou à Justiça que os equipamentos são de propriedade da concessionária e, por esse motivo, a torna responsável pela manutenção, conservação, melhorias e ampliações no termo da lei. O prefeito Paulo Ottomani de São Carlos considerou que a liminar representa uma vitória para o município. Palavras do prefeito Ottomani de São Carlos: com tantas restrições impostas pelos bloqueios de recursos do ICMS e do FPM, essa liminar mostra que nosso trabalho no sentido de preservar as finanças da cidade está no sentido correto, disse o prefeito. Vamos continuar o trabalho diário nos esforços da justiça para garantir os direitos dos nossos cidadãos. São Carlos se mexeu, que tem uma arrecadação muito maior do que a nossa. Agora o secretário de Finanças vem no jornal falando, vereador Vick, que ele conseguiu, através de um programa, aumentar a arrecadação do município. Então não se tem necessidade de imputar ao cidadão essa cobrança de R$ 7,50. Porque se os nossos advogados estivessem trabalhando em relação a isso, nós não precisaríamos estar discutindo isso nessa noite. Pois não, pastor? Boa noite a todos. Eu concordo plenamente com as suas palavras, assim como demais vereadores que aqui já pronunciaram. Perfeito o raciocínio. Isso mostra que todos os vereadores aqui estão pensando no bem da população. Eu fico imaginando que presente de Natal nós aprovássemos esse projeto, estaria dando para a população. O que a população está precisando é de emprego. Para os pais de família, não aumento. Dá para comprar 2 caixinhas de leite no final do mês, no dia, um aumento dessa taxa que vai ter. Onde já se viu uma coisa dessa? Corta os cargos de confiança. Tira os cargos de confiança onde estão. Reduz os cargos de confiança, como o prefeito de Araraquara fez. As ideias estão sendo colocadas por nosso prefeito. Será que todos os vereadores estão vendo isso? Parece só o prefeito? Não. Corta os gastos. E outra, já quero dizer aqui, caso esse projeto volte o ano que vem, entendeu? Eu sempre vou defender a bandeira do povo. E tudo que é para tirar do povo, eu sou contra. E estava conversando com o assessor o seguinte: caso venha esse projeto e precisa, e todos entrarem no acordo, diante da situação, se tiver emprego, se a saúde estiver andando, se as coisas estiverem boas para a população e não para um grupo ou para certas pessoas, o que pode ser feito? Dar um aumento progressivo. R$1 um ano, R$2 o próximo ano, R$3 o próximo ano, até chegar aos 7. Assim como foi feito com o IPTU, assim como pode ser feito com outras coisas. E é injusto uma pessoa que mora lá no Tamanduá, lá no Amorado do Sol, pagar a mesma coisa que um que mora no Morumbi. Nada contra quem mora no Morumbi, mas o que é isso? O valor venal é totalmente diferente. Então é uma coisa para a gente se pensar. O meu voto é contrário a isso, e é esse presente que nós, como vereadores, vamos dar para a população. Não. Que esse 7,50 que ia dar de maior, eles podem comprar um presentinho para os seus filhos. Obrigado. Obrigado pela parte, vereador pastor Adilson. E eu só queria concluir uma coisa aqui. Quando eu disse os advogados da prefeitura, que os funcionários da procuradoria não se chateiem comigo, porque não é de vocês que eu estou falando. Eu estou falando das pessoas de confiança do prefeito que estão atuando em várias áreas e poderiam ter auxiliado o procurador nesse sentido. E o pastor colocou muito bem, e eu finalizo dizendo que sou contra a cobrança de iluminação pública agora
E sou contra a cobrança de iluminação pública depois. Eu estava feliz com a mudança do voto da vereadora Paula, mas ela disse que no momento ela não é porque não está dando para todo mundo, e que depois, se colocar para todo mundo, ela é favorável. Então, eu não sou favorável de forma alguma. Agora é o meu pronunciamento. Então, nesse sentido, eu sou contra e continuarei sendo contra. Então, a população precisa analisar e perceber aquilo que o vereador Adilson colocou agora. É para todos que nós estamos trabalhando, independente da sua necessidade. Não somos ninguém para julgar aquele que pode mais ou que pode menos. A população não merece esse presente e eu estou aqui para dizer não à taxa de iluminação pública de Descalvado. Senhor presidente, não há mais oradores inscritos. 90. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 90 de 2014 da autoria do Poder Executivo. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto reprovado pela maioria. Projeto de Lei 91/2014 dispõe sobre a instituição do Plano Assistência Médica Hospitalar e dá outras providências que especifica. Parecer das comissões de Justiça e Redação. Vereador Vick, entendo que o presente projeto está apto à tramitação desde que aprovada a emenda no seguinte teor. Artigo 5º, parágrafo único. O Poder Executivo promoverá o procedimento licitatório para a contratação da empresa de assistência de saúde no prazo de 30 dias. É o parecer do vereador Vick, de acordo com o vereador Guto. Comissão de Obras e Serviços Públicos acompanha o parecer da Comissão de Justiça e Redação, opino pela sua aprovação desde que aprovada a emenda sugerida pelo vereador Vick. Parecer do relator, vereador Argeu. Sou de parecer favorável ao presente projeto, vereador Edevaldo. Desempate a critério da emenda. O presidente Anderson Exposito designou o vereador Vick Francisco para emissão do parecer. Ele acompanha o parecer acima. Comissão de Orçamento e Finanças, vereadora Paula, sou de parecer favorável ao presente projeto, uma vez que as despesas são custeadas pelo funcionário que adere ao plano de assistência médica hospitalar. Parecer da vereadora Paula, de acordo com o vereador Vick. Senhor presidente, oradores inscritos, vereador Vick. Perdão, vereador. É necessário abrir prazo para a inscrição da sua emenda para que ela seja apreciada. 30 segundos. Tem que se inscrever antes. Prazo 30 segundos aberto para oradores se inscreverem. Em relação à emenda. Em relação à emenda. Prazo cerrado. Oradores inscritos a favor da emenda, vereador Vick. Eu gostaria de explicar esse projeto. É sobre o plano de saúde
dos funcionários do município. Esse plano de saúde, hoje, ele está totalmente irregular, porque foi feito um convênio com a MEDES, empresa local. A MEDES hoje não existe mais. E a São Francisco adquiriu os clientes, a clientela da MEDES. Mas o município não assinou um convênio com a São Francisco e nem poderia, porque precisa de uma licitação. O município não pode dar preferência para São Francisco. Tem que abrir para talvez Unimed ou qualquer outro plano de saúde, a que for mais conveniente para o servidor e mais barato. Então, o prefeito manda aqui para a gente esse projeto de lei para regularizar uma situação passada, a situação que está irregular até hoje. Então, aqui inclusive não fala qual o plano que está sendo usado, qual a empresa, fala apenas que é um plano de saúde e que é facultativo, não é obrigatório o servidor aderir, é facultativo. O servidor que quiser se dirige até o departamento pessoal e pede para se inscrever no plano. Inclusive não fala o valor que vai ser cobrado dele. Por quê? Como vai ter uma licitação, e aí sim o melhor preço, né, vai vencer a licitação, nessa condição é que vai se repassar para o servidor o custo. Muito bem, então a ideia do prefeito está perfeita, é só para regularizar uma situação passada. Só que a nossa preocupação, essa tem que ser do legislativo, é que ele, regularizado o plano, já procure fazer a licitação. Porque senão nós vamos dar munição para ele continuar errando. Então foi essa a emenda que eu sugeri aqui, que em 30 dias o Poder Executivo promoverá o procedimento licitatório para a contratação da empresa de assistência de saúde no prazo de 30 dias. Então, em 30 dias, o prefeito faz a licitação, contrata a empresa e aí regulariza de vez, tanto o plano como a empresa licitada, a empresa contratada. Então, esse é o motivo da emenda, para regularizar a segunda parte, que é a empresa contratada. Próximo orador inscrito, contra a emenda, vereador Edevaldo. Eu vou votar contra a emenda, vereador Vig, com todo o respeito aí à sua boa intenção, até porque o senhor abordou o aspecto do projeto como todo. Da emenda o senhor falou pouco, só falou no final, e disse o seguinte, que com a emenda, para que em 30 dias o prefeito possa abrir o procedimento licitatório e fazer a contratação da empresa. Eu entendo que essa emenda traria uma ilegalidade ao projeto, com todo respeito, do ponto de vista técnico, porque nós não podemos obrigar o prefeito a, em 30 dias, fazer a licitação e contratar a empresa. Porque, uma vez aberto o processo licitatório, existem prazos, tanto para abertura, como para recursos, impugnações, de forma que não pode o prefeito, nem a Câmara, né, estar acima da lei federal e dizer a data e o tempo em que a contratação poderá ser feita. É aí que eu divirjo de Vossa Excelência. Por essa razão eu vou votar contra a sua emenda, até porque o pregão para a contratação do plano de saúde está marcado para o próximo dia 30. Né? Então, já está marcado e já vai acontecer. Acontecendo dia 30, claro que podem surgir recursos da empresa que perder. Né? Não poderia, de fato, constar no projeto de lei nem valor, porque o valor vai ser conhecido à época, e nem empresa. O que o projeto está fazendo é regularizando a existência do plano de saúde para o funcionalismo. É isso que o projeto está fazendo. Esse erro já vem de outros tempos. Passou a administração Causa sem que houvesse essa correção, a administração Panoni sem que houvesse essa correção, a administração Exposito sem que houvesse a correção. Ela está sendo feita agora, para que
Por quê? Não houve licitação nesse período todo, não houve. Sempre foi ficando. A Médici passou para São Francisco e assim por diante. Agora haverá uma licitação. Então não poderia constar no projeto, na lei não poderia se trazer o nome de nenhuma empresa, porque haverá uma concorrência pública. Não se poderia trazer também o valor que o servidor vai pagar, porque isso vai ser parte da concorrência pública e, o mais importante disso, o servidor poderá dizer se ele quer ou não quer, como está no projeto. Então eu sou contra a emenda somente por isso, porque não dá para dar o tempo de 30 dias para que termine a licitação e para que haja a contratação. A emenda... Pois não. O projeto não está aqui. Pedro Evaldo, eu concordo com o senhor. Mas o texto que eu redigi, né, eu fiz assim: o Poder Executivo promoverá o procedimento licitatório. Então, eu não estou assim para a contratação da empresa. Então, esse 30 dias não seria para contratar, fechar o contrato, mas promover o procedimento licitatório. Tá. Lógico que esse procedimento pode demorar, com recursos, justiça inclusive, né? Mas, como a gente não tem essa previsão do tempo, então apenas que o Executivo iniciasse o procedimento, promovesse. Por que a minha preocupação? Um exemplo, tirando pelo raio-x. Todos nós pedimos para fazer e tal, e a coisa se arrastou por muito tempo, né? Demorou muito para iniciar, então foi analisado. Então, por isso que é a minha preocupação, que o Executivo já faça. Como o senhor já disse, já está fazendo. Então já é um bom sinal. Mas ficaria amarrado aqui no projeto, né? É essa a ideia. Compreendi. É que o senhor, ao que está escrito, quando o senhor fechou a sua fala, o senhor colocou de uma forma diferente daquela que está aí. Mas eu li um pouquinho ali, até demorei um pouco para assinar o meu direito de fala, justamente porque eu entendi que o trecho escrito dá uma dupla interpretação, se a questão é de iniciar ou se a questão é de complementar os serviços. Aí o senhor fechou a sua fala dizendo que era de estar contratado. E contratar não podemos prever prazo. De qualquer maneira, como o pregão já tem data certa para ocorrer, eu vou votar contra a sua emenda com todo respeito. Próximo orador inscrito, em relação à emenda, o vereador Guto. Eu quero parabenizar o vereador Vic pela apresentação da emenda, respeitar o posicionamento do vereador Evaldo e dizer aquilo que o Vic já disse, né? Eu entendi que a emenda apresentada é para que se desse início ao processo licitatório. Vejam bem, eles mandam para a gente um projeto onde se institui o plano de assistência médica hospitalar. Ora, o plano já existe, né? O que causou dúvida nos vereadores foi em relação que eles não citavam absolutamente nada em relação ao processo licitatório da empresa. Se o plano está irregular há alguns anos, e cabe agora a regularização, eu entendia, e até justifico aqui, que era o meu entendimento até a entrada do projeto, de que bastasse um certame licitatório para que a prefeitura o regularizasse. E não entendia a vinda de um projeto para que os vereadores consentissem com essa regularização. Então, a preocupação do vereador Vick na Comissão de Justiça e Redação, que era uma preocupação de demais vereadores, era em relação a isso. Como pode o projeto vir para cá criando o plano e a gente não se ter garantias, vereador Evaldo, da licitação de um plano, né? Porque o projeto vindo para cá e nós não tendo garantia da licitação, pudesse ser que nós estaríamos concordando, vamos dizer assim, com uma irregularidade do Poder Executivo, imputando para a Câmara também essa responsabilidade de algo que não está correto. Então, a emenda do vereador Vick é válida, porque dessa maneira mostra que a Câmara de Vereadores está com os funcionários, está preocupado com o atendimento dos funcionários, quer a continuidade de um plano de saúde, desde que se obedeça aos certames licitatórios, que é o que é gerido aí em todas as esferas públicas. Nesse sentido, então, sou a favor da emenda e parabenizo o vereador Vick por ela. Senhor presidente, em relação à emenda, não há mais oradores inscritos.
Não havendo mais vereadores inscritos, coloco em votação a emenda aditiva sugerida pelo vereador Vicky Francisco. Os vereadores favoráveis à emenda permaneçam como são, os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Emenda aprovada pela maioria. Já foi lido os demais pareceres, senhor presidente. Dessa maneira, então, agora a manifestação dos oradores. Orador inscrito, vereador Vicky Francisco. Não há mais... em redação final. Não há mais oradores inscritos. 91, em redação final. Não havendo mais oradores inscritos, coloco em votação o projeto de lei 91 de 2014, de autoria do Poder Executivo, em redação final. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como são. Os vereadores contrários, por favor, que se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade. Senhor presidente, não há mais matéria a ser deliberada na ordem do dia da sessão extraordinária. Senhores vereadores, não há mais proposição a ser deliberada. Assim declaro encerrada a 4ª sessão extraordinária de 2014. Obrigado a todos, tenham uma ótima noite e um Feliz Natal.